Você perdeu algum ente querido e não sabe se tem direito à pensão por morte ou não? Hoje a gente vai falar sobre esse benefício do INSS que visa garantir a proteção financeira da família do segurado que faleceu. O que eu percebo aqui no escritório é que ainda tem muita dúvida sobre quem tem direito, por quanto tempo que recebe, quando que eu posso pedir. Então, nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. Meu nome é Maria Laura, eu sou advogada especialista em benefícios do INSS. O primeiro passo para saber se tem como pedir a pensão por morte, a gente precisa verificar os requisitos. O primeiro requisito é a pessoa que faleceu, ela precisa ter a qualidade de segurado, ou seja, ela precisa estar pagando o INSS ou recebendo uma aposentadoria ou estar no período de graça. Vamos lá, que eu vou te explicar. O INSS, a Previdência Social, ela é um sistema contributivo, ou seja, eu preciso pagar para poder receber algum benefício ou deixar algum benefício para alguém. Então, no INSS, a gente funciona como se fosse um plano de saúde, em que a gente paga e recebe a cobertura. Para verificar se eu, enquanto esposa, por exemplo, posso pedir uma pensão por morte em razão do falecimento do meu marido, eu preciso verificar se ele trabalhava de carteira assinada ou se ele pagava aquele carnezinho laranja que a gente compra na papelaria, ou se ele era trabalhador rural, ou se ele estava no período de graça em que ele não estava pagando o INSS, já fazia um tempo, mas ele ainda recebia a cobertura, que em regra são 12 meses após o fim ali das contribuições. Então, se eu parei de contribuir em julho do ano passado e o meu esposo faleceu agora esse mês, eu ainda posso receber, por mais que ele não estava contribuindo mais. Então, isso é o que a gente chama de período de graça. Então, se ele estava nesse período, eu também posso pedir. Outro ponto é, ele recebia aposentadoria, então eu também tenho o direito de receber a pensão por morte. Beleza, eu já entendi então quando que eu posso pedir a pensão por morte. Agora, quem que tem direito? A legislação, ela estabelece 3 classes de dependentes que podem requerer essa pensão por morte. A primeira classe de dependentes, ela tem prioridade. Então, são os cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos e também filhos inválidos ou incapazes. Nesse caso dessa primeira classe, não é preciso comprovar a dependência econômica do falecido. Já na segunda classe, que são os pais desse falecido, eles precisam comprovar essa dependência econômica do falecido, e também a terceira classe, que são os irmãos menores de 21 anos ou irmãos inválidos. Essas duas classes precisam comprovar e existindo alguém da primeira classe, as outras não recebem. Então, é possível que uma pessoa que faleceu, que não tinha marido, não tinha esposa, não tinha filhos, possa deixar essa pensão por morte para os pais. E uma novidade que a gente teve em 2025, que é muito boa, trouxe ali uma proteção para mais pessoas, é a possibilidade de tios, padrastos e avós deixarem pensão por morte para seus sobrinhos, netos e filhos ali. Então, a gente precisa, nesse ponto, também comprovar a dependência econômica, mas já é uma garantia muito grande para essas pessoas que veem ali os seus entes, né, falecidos e ficam vulneráveis financeiramente. Então tá, doutora, e qual que é o prazo para eu pedir esse benefício? Se for requerida a pensão por morte até 90 dias depois do falecimento, esse pagamento ele vai retroagir à data do falecimento. Então você recebe esses valores desde o falecimento. Caso seja feito após esse prazo, vai contar só a partir do momento que você faz esse requerimento para o INSS. O que não pode confundir aqui é esse prazo para requerer o benefício não pode ser confundido com o prazo de pagamento do benefício para cônjuges e companheiros. No caso de cônjuges e companheiros, a gente tem uma tabela que informa ali o tempo que vai ser pago esse benefício em relação à idade que tem esse dependente, esse cônjuge ou companheiro.
Antigamente, a pensão por morte ela era vitalícia para esse cônjuge ou companheiro que sobreviveu. Hoje em dia não é mais. Para ela ser vitalícia, a pessoa que está requerendo ali, esse dependente, ele precisa ter 45 anos de idade ou mais para receber de forma vitalícia. Se esse cônjuge tem, por exemplo, 22 anos ou menos, ele recebe por apenas 3 anos a pensão por morte. Aqui você pode verificar a relação entre a idade do cônjuge e o tempo de recebimento da pensão por morte. No caso de pensão por morte também, para cônjuge, se não comprova o casamento ou união estável por mais de 2 anos, essa pensão ela é paga por apenas 4 meses, independente da idade do cônjuge. O que impactou muito também a pensão por morte foi a reforma da Previdência, que alterou a fórmula de cálculo, então reduz muito o benefício. Caso você queira entender sobre a fórmula de cálculo da pensão por morte, deixe um comentário que eu faço um outro vídeo específico sobre esse tema, porque ele é um tema muito complexo e eu quero trazer de forma detalhada para você. Uma dúvida que eu recebo muito no escritório é: eu recebo a pensão por morte, eu posso também receber uma aposentadoria? Ou então, eu recebo a minha aposentadoria, eu posso receber a pensão por morte do meu marido? Porque às vezes a pessoa deixa de contribuir para a INSS acreditando que não tem mais direito de receber a aposentadoria, já que recebe a pensão por morte. E isso é um mito muito grande que traz ali prejuízo financeiro muito grande para a pessoa. Então, se você recebe pensão por morte ou recebe a sua aposentadoria, você pode receber os dois benefícios juntos, independente se é uma pensão por morte urbana, né, que de gente que trabalhou na cidade, ou se é uma pensão por morte rural, de trabalhador rural. Independente disso, você pode sim receber os dois benefícios, tá? Então, busque seus direitos, vá atrás disso, não fique com medo, tire suas dúvidas. É muito importante porque senão o prejudicado é você. Independente do prazo que se passou desse falecimento, busque saber se você tem o direito de receber. Por mais às vezes que você receba desde a entrada ali do requerimento e não do óbito, né? A gente consegue fazer esse pedido desse benefício. A pensão por morte é um benefício essencial para garantir a proteção financeira dessa pessoa, desse dependente que viu ali a sua renda impactada pelo falecimento do ente querido. Às vezes a pessoa já está lidando ali com luto, né, com ali não ter a pessoa mais e ainda vai ser impactada financeiramente. Mas entender os requisitos e prazos é fundamental para que você não perca seus direitos. Se ainda está com dúvida sobre a pensão por morte, entre em contato com a nossa equipe de especialista. O link está aqui na descrição e vai ser um prazer conversar com você.